Olá, eu sou o professor Joaquim e vamos trabalhar hoje uma aula de geometria plana. Então, nós temos aqui a definição. O que vem a ser geometria plana? É o estudo das figuras em um só plano. Tá? E essa geometria plana estuda basicamente os três princípios fundamentais da geometria, que são ponto, reta e plano. Esses três princípios não têm definição e nem dimensão, certo? Não tem tamanho nenhum. Então, nós trabalhamos na geometria com três elementos que não têm definição. Para representar um ponto, nós usamos esse pontinho, certo? E para dar nome a ele, letras maiúsculas do nosso alfabeto. Exemplo, tem aqui o ponto A. Para representar uma reta, nós usamos um segmento com uma seta dos dois lados, significando que ela é infinita, ou seja, que não tem dimensão, reta não tem tamanho. Para dar nome para uma reta, nós temos duas maneiras. Primeira, com uma letra minúscula do nosso alfabeto, ou por dois pontos por onde ela passa. Então, aqui nesse exemplo, nós temos a reta T, ou também pode ser chamada de reta B, com o símbolo de reta em cima dela. Para representar um plano, usamos uma figura chamada paralelogramo. E para dar nome para esse plano, letras minúsculas do alfabeto grego. As mais usadas, alfa, beta, pi e teta. Dificilmente foge de uma dessas quatro letras. Então, nós temos um exemplo aqui, o paralelogramo, representando o plano, que também é infinito, ele não termina aqui nesses segmentos, é infinito. E nós temos aqui um exemplo do plano alfa. Partes de uma reta. A reta não tem definição. No entanto, nós estudamos duas partes dessa reta que têm uma definição. A primeira delas, semirreta. Semirreta é uma parte da reta que tem origem em um ponto e é infinita para um dos lados. Então, nós temos aqui um exemplo, uma semirreta que começa no ponto A, passa pelo ponto B, e ela é determinada por uma semirreta AB, e o símbolo de semirreta só tem uma setinha. Tá? Então, está dizendo que é uma semirreta que tem origem no ponto A e passa pelo ponto B. Segmento de reta. Segmento de reta é uma parte finita da reta, significa que tem começo e fim. Então, nós temos aqui um exemplo, um segmento determinado pelos pontos AB. Em cima do AB, nós só colocamos o tracinho sem seta para nenhum dos lados. Uma observação importante, semirreta AB é diferente da semirreta BA. Semirreta AB começa em A e passa por B. Semirreta BA tem um sentido contrário, ela tem origem no ponto B e passa pelo ponto A. Em termos de segmento, segmento AB ou segmento BA são iguais. Tanto faz falar que começa em A, termina em B, ou começa em B, termina em A. Outra definição importante da geometria é ângulo. Então, nós temos aqui nessa figura duas semirretas de mesma origem, uma semirreta OA, outra semirreta OB, que são chamadas de lados do ângulo. Então, todo ângulo vai ter dois lados representados por duas semirretas. Essa região interior, entre essas duas semirretas, é chamada de ângulo. O O é o ponto que está no encontro das duas semirretas, ele é chamado de vértice do ângulo. E a nomenclatura, nós podemos dizer que esse ângulo é o ângulo AOB, ou também poderíamos dizer que é o ângulo BOA. Certo? Outras definições importantes, perímetro, que é representado por 2P na geometria, né? É a soma de todos os lados de uma figura plana. Então, temos aqui um exemplo, um retângulo que mede 6 por 10, o perímetro dele vai ser 10 mais 10 mais 6 mais 6, que dá um total de 32 centímetros. E nós temos a área. O que é a área? É uma medida de superfície, que nós temos um quadrado de medida 1 por 1, certo? 1 metro por 1 metro. E a unidade básica é o metro quadrado, que seria esse quadradinho de 1 por 1. Representada por S de superfície ou A de área. As principais áreas de figuras planas são, primeiro, do retângulo, que é a básica, nós temos aqui, área é base vezes altura, onde B é a base e H a altura. Paralelogramo, também base vezes altura. Trapézio, nós temos Bzão mais um Bzinho vezes H. Esse Bzão é a base maior, Bzinho é a base menor, H é a altura. E dividido por 2. Losango, nós temos a seguinte fórmula de área. O losango é o amarelo lá da bandeira do Brasil, ele não tem base. Então, nós temos a medida da diagonal maior e da diagonal menor, multiplicamos as duas diagonais e dividimos por 2. Quadrado
é muito simples. Ele é um retângulo que tem os 4 lados exatamente iguais. Então ficaria L vezes L, que dá L ao quadrado. Triângulo, nós temos a fórmula base vezes a altura dividido por 2. E duas fórmulas importantes também sobre regiões circulares. O círculo nós temos aqui πr ao quadrado, e a coroa circular nós temos que π que multiplica r ao quadrado menos r ao quadrado. Alguns exercícios resolvidos. Então nós temos aqui o primeiro, seguinte: a área em centímetros quadrados de uma coroa circular, cujos raios são 9 centímetros e 5 centímetros, é igual a... Então nós temos a resolução pela fórmula π que multiplica r ao quadrado menos r ao quadrado. Uma das circunferências tem o raio maior igual a 9, a outra o raio menor igual a 5, 9 ao quadrado menos 5 ao quadrado, que dá um total aqui de 56π. Nós temos a alternativa C. Segundo, num trapézio isósceles, as bases medem 8 centímetros, 18 centímetros, e os lados transversos medem 13 centímetros cada um. Qual é a área desse trapézio? Gente, trapézio isósceles, como toda figura isósceles, ele vai ter 2 lados iguais. Então, é quase impossível resolver um problema de geometria sem fazer um desenho. A maioria dos exercícios, cerca de 90%, nós temos que fazer o desenho se ele não vier dado no exercício. Então, nós temos aqui o desenho de um trapézio isósceles, onde nós temos aqui a base maior mede 18, a base menor mede 8, e os lados transversos, que são iguais, ele é isósceles, tem 2 lados iguais, medem 13. Só que não foi dada a altura, pois a fórmula da área é base mais base vezes altura sobre 2. Então, para calcular a altura, nós traçamos as duas alturas aqui, e aqui em cima é 8, aqui embaixo também é 8. Nós temos 5 aqui para cada lado. Por que 5 para cada lado? Então, nós temos aqui que 18 menos 8 dá 10, dividido por 2, 5 para cada um dos lados. Pelo teorema de Pitágoras, nós temos aqui o quadrado da hipotenusa, 13 ao quadrado, é igual à soma do quadrado dos catetos, h ao quadrado mais 5 ao quadrado. 169 é igual a h ao quadrado mais 25, 169 menos 25 é igual a h ao quadrado, h ao quadrado é 144, o h vale 12. Substituindo os valores que nós temos na fórmula, base maior é 18, base menor é 8, a altura é 12, dividido por 2. Fazemos os cálculos, nós temos que a área vale 156, alternativa A. Terceiro exercício resolvido, nós temos aqui o perímetro de um quadrado é igual a 56. Então a área desse quadrado temos aqui as alternativas, e a resolução muito simples. O que é o perímetro? É a soma dos lados. O quadrado tem 4 lados iguais, então nós temos L mais L mais L mais L igual a 56. 4L é igual a 56. O L, 56 dividido por 4, 14. A área do quadrado é L ao quadrado, 14 ao quadrado, 196, que nos dá lá a alternativa C. Bons estudos para vocês. Até uma próxima.